Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 7. Das matérias e dos procedimentos sujeitos a disposições especiais. Capítulo 1. Da Emenda à Lei Orgânica. Artigo 209. A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. Inciso 2. Do Prefeito. Inciso 3. De cidadãos, na forma do capítulo próprio. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, com interstício de 10 dias. Parágrafo 2º. A emenda aprovada será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida como prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, de sítio ou de intervenção no município. Parágrafo 5º. Aplica-se a proposta de emenda à lei orgânica as normas que regem as proposições em geral, no que não contrariarem o disposto neste capítulo. Artigo 210. Determinada a publicação da proposta, esta será remetida, no prazo de 48 horas, à Comissão de Constituição e Justiça, que lhe emitirá parecer. Parágrafo 1º. Incumbe à comissão, preliminarmente, o exame da admissibilidade da proposta, nos termos desse regimento. Parágrafo 2º. Concluindo a comissão pela inadmissibilidade, o parecer contrário será submetido à deliberação plenária. Parágrafo 3º. Rejeitado o parecer contrário, a proposta retornará à comissão, para parecer sobre o mérito e posterior inclusão em ordem do dia. Parágrafo 4º. Aprovado o parecer, no caso do parágrafo 2º, ter-se-á a proposta como prejudicada. Parágrafo 5º. Exarado o parecer pela admissibilidade, a proposta terá curso normal. Parágrafo 6º. As emendas à proposta deverão ser apresentadas no âmbito da comissão, no prazo que lhe é estabelecido para emitir parecer, subscritas por 1/3 dos vereadores. Artigo 211. Na discussão em primeiro turno, representante dos signatários da proposta de emenda à lei orgânica terá preferência no uso da palavra, observado o disposto no capítulo 1 do título 8. Parágrafo único. No caso de proposta do prefeito, usará da palavra quem aquele indicar, até o início da sessão. Se ninguém for indicado, usará da palavra para sustentação da proposta o vereador que exercer a condição de líder do governo. Capítulo 2. Dos orçamentos. Artigo 212. Aplicam-se aos projetos de plano plurianual de investimentos, de lei de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual as disposições contidas na lei orgânica do município e, naquilo que não contrariar o disposto neste capítulo, as regras desse regimento que regulam a tramitação das proposições em geral. Parágrafo 1º. Recebidos, os projetos, após leitura no expediente de sessão ordinária, serão distribuídos em avulsos e despachados à Comissão de Constituição e Justiça, para parecer. Parágrafo 2º. Fim do prazo regimental, os projetos deverão ser imediatamente encaminhados à Presidência da Câmara, que abrirá prazo para a apresentação de emendas. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo referido no parágrafo 2º, a Presidência remeterá os projetos e respectivas emendas eventualmente propostas à Comissão de Finanças e Orçamento, que se manifestará sobre o mérito dos projetos e, no caso das emendas, examinará seu mérito e também os aspectos orçamentário e financeiro, quanto à sua compatibilização e adequação aos parágrafo 3º e 4º do artigo 112 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 4º. Cumprido o disposto no parágrafo 3º, a Presidência fará publicar em edital o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e incluirá os projetos em ordem do dia. Capítulo 3. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Artigo 213. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo 1º. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerência ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 2º.
O controle externo será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 214. A Comissão de Finanças e Orçamento, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar que a autoridade responsável, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados esses insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento conclusivo sobre a matéria. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal como irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Câmara sua sustação. Artigo 215. O Poder Legislativo manterá, de forma integrada com o Poder Executivo, sistema de controle interno com a finalidade de, inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município, inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município, inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 216. O prefeito prestará contas anuais da administração financeira geral do município à Câmara, das quais, anteriormente, remeterá cópia integral a esta Casa, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa subsequente, para os efeitos do artigo 115 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. As contas do prefeito e as da Câmara serão enviadas, conjuntamente, ao Tribunal de Contas, até 31 de março do exercício seguinte, para os devidos fins. Parágrafo 2º. As contas referentes a recursos provenientes de subvenções, financiamentos, empréstimos, convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres recebidos do Estado, ou por seu intermédio, serão prestadas em separado, diretamente ao Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 3º. A Câmara não poderá, sob pena de nulidade, julgar as contas do Poder Executivo sem o parecer prévio do Tribunal de Contas, obedecendo, para tanto, o disposto no artigo 13, inciso 8, da Lei Orgânica do Município. Artigo 217. As contas do município, relativas ao exercício anterior, na forma disposta no artigo 216, caput, ficarão à disposição dos contribuintes nesta Câmara, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. O contribuinte poderá questionar a legitimidade das contas, mediante requerimento, escrito e por ele assinado, com firma reconhecida, perante a Câmara. Parágrafo 2º. A Câmara apreciará previamente o cabimento do requerido, em sessão ordinária, dentro de, no máximo, 15 dias, contados do recebimento. Parágrafo 3º. Acolhido o requerimento, a Câmara remeterá o expediente ao Tribunal de Contas e ao Prefeito, para pronunciamento. Parágrafo 4º. O requerimento, a resposta do Prefeito e a manifestação do Tribunal de Contas a respeito do questionamento havido serão apreciados, em definitivo, por ocasião do julgamento das contas. Parágrafo 5º. Se o Prefeito não remeter seu pronunciamento à Câmara no prazo de 15 dias, a impugnação será considerada por ele aceita. Parágrafo 6º. Tratando-se de questionamento à legitimidade das contas da Câmara, aplica a seu presidente, no que couber, as disposições contidas nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Para os fins deste artigo, a recepção das contas será anunciada, com destaque, nos jornais de circulação diária da cidade mediante a fixação de avisos à entrada do edifício da Câmara. Artigo 218. Recebido, o processo de prestação de contas do Poder Executivo do Tribunal de Contas, após comunicação ao plenário, será despachado, no prazo de 2 dias úteis, à Comissão de Finanças e Orçamento. Parágrafo 1º. A comissão, no prazo de 15 dias, emitirá o competente parecer, com a proposta de medidas legais e outras providências cabíveis, expedindo, concomitantemente, projeto de decreto legislativo aprovando ou rejeitando,
parcial ou integralmente, as contas. Parágrafo 2º. Quando a comissão julgar necessário requisitar parecer jurídico ou contábil, pedir informações ou promover diligências para fundamentar seu parecer, poderá requerer a dilação do prazo inicial. Artigo 219. A Comissão de Finanças e Orçamento incumbe proceder à tomada de contas do prefeito, quando não apresentadas à Câmara na forma prevista no artigo 216. Parágrafo único. A prestação de contas, após iniciada a tomada de contas, não será óbice a adoção das providências relativas ao processo por crime de responsabilidade, nos termos da legislação vigente. Capítulo 4. Dos pedidos de informações, documentos e certidões. Artigo 220. Compete à Câmara requerer ao prefeito, através de qualquer comissão ou vereador, na forma regimental, informações ou documentos sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeita à sua fiscalização. Parágrafo 1º. O requerimento de informações ou documentos, antes de despachado, será informado pelo serviço próprio da Câmara, acerca da existência ou não de solicitação semelhante ou de resposta já remetida sobre o assunto. Parágrafo 2º. Se houver resposta a pedido anterior, dela será entregue cópia à parte interessada, arquivando-se a proposição se o autor entendê-la completa e suficiente. Parágrafo 3º. Incluído em ordem do dia e aprovado, o requerimento será oficializado ao prefeito no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. O prefeito disporá de 15 dias, prorrogável por igual período, mediante requerimento circunstanciado, para cumprir o disposto no caput deste artigo, ressalvado o que dispõe o artigo 214. Parágrafo 5º. Atendido o requerimento, será reiterado, pelo mesmo processo regimental, se esclarecer o autor da proposição pontos da resposta que não satisfaçam o pedido. Parágrafo 6º. Não atendida a solicitação no prazo previsto, dar-se-á a ciência do fato ao autor. Artigo 221. Os pedidos de informações ou documentos, bem como de certidões, sobre atos, contratos e decisões da mesa executiva ou da Câmara submeter-se-ão ao disposto no artigo 170, inciso 7, deste regimento, e ao artigo 78 da Lei Orgânica do Município. Capítulo 5. Da sustação dos atos normativos do Executivo. Artigo 222. Os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites estabelecidos em lei poderão ser sustados por decreto legislativo proposto, inciso 1. Por vereador, inciso 2. Por comissão permanente ou temporária, na forma regimental, inciso 3. Pela Comissão de Constituição e Justiça, à vista de representação de qualquer cidadão, partido político ou entidade da sociedade civil. Parágrafo 1º. Lido em plenário o projeto de decreto legislativo, a mesa oficiará ao Executivo, solicitando que preste, no prazo de 5 dias úteis, os esclarecimentos que julgar convenientes. Parágrafo 2º. Recebidos os esclarecimentos, o projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça, para parecer e posterior inclusão em ordem do dia, na primeira sessão. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo sem esclarecimentos, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão, independentemente de parecer. Parágrafo 4º. O projeto será apreciado em turno único de discussão e votação, considerando-se aprovado por maioria absoluta. Parágrafo 5º. O decreto legislativo de que trata este artigo será expedido no primeiro dia útil subsequente à sua aprovação, sob pena de responsabilidade. Capítulo 6. Da convocação de servidores municipais e do comparecimento do prefeito. Artigo 223. A convocação de secretários municipais ou equivalentes e demais servidores, para os fins previstos no inciso 10 do artigo 13 da Lei Orgânica, far-se-á mediante requerimento escrito de 1/3 dos vereadores e aprovado por maioria absoluta, ressalvada a competência das comissões permanentes e temporárias. Parágrafo 1º. O requerimento deverá indicar claramente o motivo da convocação e os quesitos a serem propostos. Parágrafo 2º. Aprovado o requerimento, o presidente da Câmara expedirá ofício à chefia do Poder Executivo, aprazando dia e hora para a audiência do convocado, na forma regimental. Artigo 224. O comparecimento do prefeito à Câmara é de caráter facultativo. Parágrafo 1º. Julgando oportuno fazê-lo, poderá prestar esclarecimentos sobre qualquer matéria, salvo quando resolver substituir servidor convocado pela Câmara, caso em que o deverá se restringir aos quesitos propostos. Parágrafo 2º.
Não se tratando de substituição de servidor convocado, poderá estabelecer previamente data e horário de comparecimento. Parágrafo 3º. Em qualquer das situações expostas, observar-se-á o disposto no artigo 129 desse regimento. Capítulo 7. Da reforma ou alteração do regimento interno. Artigo 225. O regimento interno só poderá ser reformado ou alterado mediante proposta, inciso 1, da mesa executiva, inciso 2, de 1/3 dos vereadores. Parágrafo 1º. Lido em plenário e analisado pelo órgão de assessoramento jurídico da Câmara, a Presidência abrirá prazo de até 15 dias para apresentação de emendas ou substitutivos ao projeto. Parágrafo 2º. Salvo o disposto no parágrafo 3º do artigo 62, no prazo improrrogável de 10 dias a mesa emitirá parecer sobre o projeto e as emendas ou substitutivos interpostos. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 2º, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 62, o projeto, com ou sem parecer, será incluído em ordem do dia. Parágrafo 4º. A análise por parte do órgão de assessoramento será dispensada quando se tratar de projeto de iniciativa da mesa. Capítulo 8. Da concessão de honrarias. Artigo 226. A concessão de títulos de cidadania honorária, benemérita, do mérito comunitário ou de qualquer outra honraria ou homenagem far-se-á na forma da legislação específica,